Boa tarde. Nós estamos mais uma vez na nossa transmissão. Hoje nós estamos fazendo um pouquinho diferente, porque nós estamos, além de um ambiente diferente, que aqui não é nem o templo da igreja, é uma área que é da igreja para atividades sociais dela e outras, né, que forem necessárias. Depois, enquanto eu estou falando, você pode até mostrar, dar uma panorama dela. Então nós estamos aqui, que é o nosso Central Park, e hoje é feriado, então nós estamos, almoçamos, já ouvimos a respeito da palavra de Deus, já tivemos alguns momentos sociais, e agora estamos especialmente aqui para essa nossa conversa nós vamos estar conversando sobre a natureza espiritual da Igreja de Jesus Cristo. E está conosco o pastor Edemilson, né, pastor do Ministério de Evangelismo da nossa igreja. Tem o pastor Salésio, que é o ministro também do Ministério de Ação Social. E vamos estar conversando sobre este assunto que também é muito importante, até para a gente entender o que é igreja e para que igreja, né? Qual o objetivo da igreja no mundo. Esse é isso que basicamente atua a questão da natureza da Igreja de Cristo. O pastor vai dar o boa tarde dele, depois o pastor Salésio, e aí a gente entra diretamente no assunto. Boa tarde, queridos amigos, irmãos. Como o pastor Jonatas já mencionou, nós estamos tendo o privilégio de passar essa tarde aqui no Central Park. E eu acho que esse é o melhor momento, né, pastor? Parece. Esse é o momento de falarmos das coisas mais importantes, né, que as concernentes ao reino de Deus, principalmente ao tema a natureza espiritual, a natureza da igreja. E eu quero desde já agradecer essa oportunidade, a oportunidade de ter você também como ouvinte e poder também nos dar a permissão, né, para estar adentrando aí a sua casa. E com certeza serão momentos maravilhosos para estarmos juntos aqui. O Ministério de Evangelismo tem esse grande privilégio, que é trabalhar com plantação de igrejas. E no Ministério de Evangelismo, uma das questões que eu tenho sempre tratado com muito cuidado, com muita visão bíblica, é aquela questão de como iniciar uma igreja nos moldes como o próprio Jesus nos ensinou. Então, com certeza é um tema que vai nos ajudar muito nessa oportunidade. Boa tarde, queridos irmãos e ouvintes, vocês que de segunda a sexta-feira, a partir das 14 horas, podem conectar-se na internet através do IBC Notícias, e cada dia nós estamos tratando de um tema e, como já foi dito, a natureza espiritual da igreja. Para que a igreja, quem ela deve atingir, ela faz o seu trabalho aqui na terra para ter um efeito eterno nos céus, de onde vem esse poder, qual é essa característica que faz com que pecadores sejam mudados, né, pelo agir de Deus sobre a igreja e na igreja. Então, esta vai ser a nossa palavra nesta tarde. Eu gostaria de iniciar lendo um texto bíblico. E aí, provavelmente, depois, cada um de nós deve contribuir com a sua visão e a sua prática de igreja. Mateus capítulo 11, a partir do versículo 28, diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, então, na visão divina, ele está chamando todos os homens através da igreja. E quando fala todos, é todos. Não há de ser deixado ninguém de fora. Esse é o Espírito de Deus. Esse deve ser o mesmo Espírito na igreja.
A igreja, ela não põe pré-requisitos com relação àquilo que só Deus pode trabalhar no coração de uma pessoa. Independente do seu estado, você está sendo chamado para a igreja de Cristo. E deixe que Ele, com o seu Espírito, vai saber tratar a sua dificuldade, o seu problema, a sua falta de entendimento, a sua prática e assim sucessivamente. Então, se Jesus está chamando todos, a igreja deve ser aberta para todos. E deixa que o Espírito que a dirige vai saber dar o remédio e o trato no tempo adequado, né? Isso eu estou falando em tese porque eu também tenho que cuidar de mim e de pessoas que chegam debaixo do meu ministério. E nós não podemos medir as consequências de uma vida afastada de Deus, mas quando ela se achega a Deus através de nós, nós devemos buscá-lo, né, com a maior sinceridade possível e lhe pedir ajuda para que essas pessoas também sejam tratadas assim como um dia nós fomos tratados. Eu sou um exemplo disso, né, no sentido de ser cuidado pela igreja. Então hoje eu entendo quando as pessoas vêm e procuram e dizem, né, com maturidade a quem devido, né, os responsáveis, os líderes na igreja pedindo determinada ajuda em diversas áreas. E Jesus está dizendo, afirmando que se você vier, Ele vai fazer com que seu fardo se torne leve. Ele tem essa habilidade e essa característica. Então nós que já desfrutamos, né, desse cuidado divino, estamos lhe convidando através deste programa e da igreja em si, né, seus cultos e a sua vida de adoração e serviço, para estar junto conosco. Nessa questão de natureza da igreja, é fundamental que a gente lembre do seguinte: a igreja, eu até defendo a ideia de que deve ser dito isso muitas vezes, não só para as pessoas da igreja, mas para pessoas fora da igreja, para a gente mudar muito dessa concepção que foi desenvolvida de que igreja é um lugar onde pessoas corretas, pessoas religiosas, pessoas exemplares, na verdade, acima de qualquer suspeita, façam parte de igreja. Isso que eu vou falar agora deve ser repetido muitas vezes dentro da igreja e fora da igreja. É de que dentro da igreja nós temos pessoas que não têm nada de igreja, mas é dentro da igreja. E o melhor lugar para essas pessoas estarem é dentro da igreja. Entende? Então, não é porque uma pessoa não tem características de uma igreja, de uma vida religiosa, que elas devem ser imediatamente colocadas fora. Elas podem até querer sair. Até acho que quando você vai para um ambiente que expurga o pecado, luta contra o pecado, reclama do pecado, biblicamente, do pecado, né? Não das pessoas, mas do pecado, as pessoas elas têm duas opções: ou elas se adequam, ou seja, abandonam o pecado, como as outras fizeram, ou pelo menos fogem de conviver com o pecado e ficam, ou elas dizem, não, eu prefiro o pecado e saem, mas saem não porque as pessoas apontaram o dedo, não porque as pessoas condenaram o erro dele, até porque não temos condição. O pecado que eu cometo é tão enorme e ofensivo a Deus quanto qualquer pecado que eu considere o pior de todos. Então, o meu pecado pode ninguém ver, mas ele é tão grave quanto qualquer outro pecado. Então, como é que eu posso condenar alguém porque está dentro de uma igreja e ele está em pecado ou comete pecados? Essa experiência de ficar ou sair é dele. Se ele diz, não, eu gosto do meu pecado, eu não quero abandonar o meu pecado, então ele descobre que aquele não é o ambiente dele. Mas é ele que tomou essa decisão. O nosso papel é de um hospital. O hospital não pode... Chegou um doente, a não ser hospital, que está mais preocupado com dinheiro, com recursos, do que outra coisa. Mas eu estou falando de hospital de verdade.
Então, em um hospital nenhum pode chegar alguém que está precisando de atendimento e a pessoa diz, não, Essa doença... esse camarada não quer ser curado, não. Esse camarada, ele já foi curado aqui várias vezes, ele voltou a cometer o mesmo erro. Hospital nenhum pode fazer isso. O hospital, ele vai receber 200 vezes o mesmo indivíduo. Vai trabalhar pela saúde daquele indivíduo. Se ele vai voltar para o erro dele, é problema dele. Mas o hospital vai cumprir o papel dele. Igreja de Cristo é assim. 200 vezes que a pessoa voltar, ela deve ser recebida com o maior carinho do mundo e a disposição nossa de ajudá-lo naquilo que ele estiver passando dificuldade. É claro que a gente também, até comentei com alguém recentemente, foi até com o pastor, não foi? É claro que se uma pessoa voltar e a gente sabe que aquela pessoa tem aquele problema, aquela inclinação, a gente vai cuidar, a gente vai amar, mas a gente já não vai poder facilitar tanto alguma coisa para aquela pessoa, porque a gente sabe da deficiência daquela pessoa. Entende? Então uma pessoa que é cleptomaníaca, pessoa que tem facilidade em não ver o que é dos outros e quer carregar, né? Ora, 200 vezes que essa pessoa quiser ajuda da igreja, a igreja vai estar do lado dele. A igreja vai ser instrumento porque Deus ama aquela pessoa. A igreja vai ser instrumento de Deus para abençoar aquela pessoa. Agora, eu não vou facilitar coisas minhas perto dele, né? Eu não vou deixar, porque eu sei dessa deficiência dele. É a mesma coisa do hospital. Então, se eu sei que um determinado alimento prejudica a saúde daquele indivíduo, Corta da dieta. vai cortar da dieta. Não é porque eu vou cuidar dele, vou ajudar ele, que eu vou facilitar o problema dele. De maneira nenhuma. Agora, somos como igreja instrumento de Deus para ser bênção para as pessoas. Não importa quem seja, não importa o problema dela. Nós estamos neste mundo como corpo de Cristo para abençoar. E isso faz parte dessa natureza espiritual da Igreja de Jesus Cristo. Pastor, acrescentando, né, junto ao seu pensamento, eu também tenho essa visão acerca da igreja como uma agência de restauração de vidas. Quando nós olhamos a figura da igreja, eu até separei um texto em Mateus 16, versículo 18. Eu quero ler um pouquinho antes. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É um texto, quando eu leio esse texto, eu lembro da profissão de fé. Profissão de fé, geralmente o novo convertido passa por essa profissão de fé quando ele vai ser batizado. Até mesmo antes, né? As igrejas antigamente faziam a profissão de fé no culto, em um culto, e às vezes batizava. Mas a declaração de fé diante de um público, diante de alguém, em relação à sua visão acerca de Jesus, acerca da igreja, é o que me chama a atenção nesse texto aqui. Quando alguns confundem esse texto e afirmam ser Pedro o fundador da igreja, porque o texto está dizendo outra coisa. Tu és Pedro, e sobre essa verdade, esse testemunho, ou seja, essa profissão de fé declarada de que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, essa é a declaração pela qual a igreja de Jesus Cristo deve ser pautada, deve ser edificada e deve ser construída. Tanto é
que a Bíblia já começa com esse versículo: no princípio, Deus. O Evangelho de João também começa com essa expressão: no princípio era o Verbo. No princípio era o Verbo. Então, nessa concepção, queridos, eu também, eu sou muito, quando você avalia o termo eclesia, chamados para fora, chamados para cuidar, chamados para perdoar, chamados para o relacionamento, e é o relacionamento discipulador, que eu acredito que deva ser o papel da igreja, é a natureza espiritual da igreja. Então, nesse sentido, nessa afirmação aqui, baseada em Mateus 16, versículo 18, com certeza a igreja é um lugar de pessoas que estão precisando, realmente, como o pastor colocou aqui, vamos ter ofensas, vamos ter doentes, vamos ter odor, vamos ter agressões, com certeza. Aquele exemplo da arca, né, pastor Wallace? Com certeza, dentro da arca de Noé, ali existiam muitas espécies diferentes, né? Naturezas diferentes, mas somente ali dentro da arca, na ocasião do dilúvio, tinha proteção e foram salvos. Se estivesse lá fora, teriam todos. Bom, então é um exemplo claro acerca da igreja. E eu também gostaria de acrescentar nessa minha fala, realmente, Atos 3, quando nós observamos aquele paralítico na porta da igreja chamada a porta do templo. E uma questão, às vezes, que eu me pergunto é por que ele ia à porta do templo. Ele poderia ir para a porta da prefeitura, para a porta de um supermercado, de um mercado. Uma ONG. Mas ele pensou, a porta da igreja. Essa porta da igreja, eu sempre tenho colocado, porque a igreja tem a resposta. E a sociedade sabe disso. Eu sou muito convidado para ir fazer palestra em escolas, e a escola sabe que nós temos uma resposta bíblica, uma resposta acerca dos valores da família que realmente que a sociedade precisa. Se nós analisarmos até o Estado, até as pessoas que estão inseridas em algumas instituições como presídios, os líderes, entendem a importância dessa verdade ali para a ressocialização e para fazer com que as pessoas sejam confrontadas com essa cura, com essa nova visão, né, que é a visão que Jesus dá, como já foi colocado aqui: vinde a mim e eu vos aliviarei. Esse alívio que essa igreja produz. Então, com certeza, a igreja, ao meu ver, tem que ser vista como esse lugar, como diz os slogans, né? Juntando os escolhidos de Deus para fazer uma grande obra, que é o slogan da nossa igreja. E eu também gosto muito de lembrar que a igreja de Jesus Cristo, um conjunto de pessoas regeneradas, biblicamente batizadas, que se reúnem para fazer adoração e serviço. Deixa eu só chamar a atenção de duas coisas aqui que eu acho que é viável diante do que estamos falando sobre igreja. Primeira coisa, não é qualquer igreja que é igreja. Não é o fato de um grupo se denominar igreja que ela é igreja. Para ser igreja de Cristo deve haver salvos. E salvos que são alcançados não por qualquer evangelho. Lembrando a palavra do pastor Salésio hoje pela manhã, tem que ser o evangelho do reino, não é qualquer evangelho. Nós temos uma variedade enorme de evangelhos correndo por aí, onde são evangelhos que são adaptados a uma série de circunstâncias humanas, quando na verdade o verdadeiro evangelho ele está adaptado à vontade de Deus. Esse evangelho humano, ele pode até ser atraente, ele pode ser agradável para as pessoas, ele até aceita as pessoas do jeito que elas são e mantém essas pessoas do jeito que elas vieram. Mas o evangelho de Cristo, o evangelho do reino, ele não é agradável. Ele é totalmente averso ao coração do homem, do ser humano. Esse evangelho tem tudo a ver com o que a Bíblia fala, de que somente pouquíssimos é que entram por essa porta estreita. Pouquíssimos.
dentre uma grande multidão. Eu me lembro de um livro que eu li que dizia que 10% dos que se dizem cristãos são salvos. Eu até achei esse livro muito otimista. Muito otimista. Porque 10% Deus vai ter que inventar agora mais uns 200 céus. Muita gente. Entendeu? Vai ter que inventar uns 200 céus para botar tanta gente. Na verdade, não é essa a realidade da Bíblia. A Bíblia coloca que pouquíssimos são os que entram pela porta estreita, graças ao aceitar esse evangelho do reino. Jesus Cristo ilustra isso numa parábola, né? Na parábola do joio e do trigo, onde foi plantado um trigo num local, e à noite a Bíblia diz, Jesus contando, que foi plantado o joio no meio daquele trigal. E os empregados, os funcionários lá disseram: Senhor, colocaram o joio aqui, o senhor quer que a gente tire? Ele disse: não, porque vocês vão confundir, porque se parecem demais quando estão novos. Pode deixar tudo junto. No momento certo, as coisas se manifestam. Eu acho brilhante essa orientação de Jesus, que Jesus coloca na parábola. Então, o que é que acontece? A igreja que nós vemos, essa igreja que todo mundo vê, conhece, o que seja, ela é formada por trigo e por joio. Muito mais joio do que trigo. Entende? Então, quando você vê uma pessoa diz assim: olha, a igreja está em pecado, a igreja está fora da vontade de Deus, a igreja o mundo entrou na igreja. Essa igreja que essa pessoa está falando não é a igreja de Cristo. Provavelmente é o trigo, né? É o joio. Entende? Eles são um número tão grande que parece que são a igreja. Mas na verdade não são a igreja. A igreja é um número irrisório de pessoas. Essa é a igreja. O resto é fantasia. Se diz igreja. Entende? Pensa que é igreja, mas não é igreja. A igreja é um número irrisório. Durante toda a história da humanidade, ela sempre foi um filete que atravessou o tempo, né? E está nos nossos dias e vai continuar aí pelos séculos dos séculos. Então, primeira coisa, o que estamos falando aqui de natureza da igreja não é qualquer igreja, é a igreja fundamentada no evangelho do reino. Então esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que eu queria chamar a atenção, e que está dentro disso, que é bom lembrar também, não é? É a questão do joio e do trigo. E falamos até inicialmente aqui que é como hospital. Então você vai ter pessoas ali que são enfermos, e vai ter pessoas que estão ali para ajudar os enfermos. Tudo isso é a igreja que a gente vê e que deve funcionar assim. Entende? Então estejamos atentos que quando a gente fala de natureza da igreja, estamos falando da igreja, eu estou chamado que a igreja de Cristo, ela é PPP. Ela é pequeniníssima, ela é a igreja perseguida, e ela é a igreja persistente. Entende? É aquela que vai atravessar séculos dos séculos. Haja o que houver, ela vai manter a sua marcha, salvando, levando, pregando o evangelho do reino, né, para as pessoas e para o mundo. Dentro do tema igreja hospital, assim como o hospital tem o medicamento adequado para determinada enfermidade, a igreja de Cristo também tem o seu antídoto eficaz, que é o amor. Isso. Operado pelo Espírito Santo. Isso. Nos salvos. Isso. Da igreja do reino de Deus. Então, Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo falando da santificação que é operado dentro da igreja de Cristo, nos salvos. Isso. Ele diz do versículo 11 em diante, Jesus, né? Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Por que que ele fez isso dentro do hospital, dentro da igreja? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Veja que ninguém chega reto e idôneo dentro da igreja. Ele chega como pecador e ele será tratado como pecador.
em sendo regenerado, em aceitando e querendo a mudança que o Evangelho propõe, aí então a ação do Espírito é imediata. Ele começa a tratar como um salvo, redimido, natureza alterada, de rebelde para obediência, né? De arrogante para humilde, enfim, do que não presta para o que é bom. Do velho homem, né? Para do o espírito, velho homem para o novo da homem. obra da carne. Da obra da carne fruto do para espírito. a obra do Espírito, né? O Certo. fruto do Espírito. Então, ele será aperfeiçoado. E é aí que descansa, onde Lembrando que repousa isso é um a nossa processo, né, confiança. pastor? Isso é um processo, não é uma coisa, né? Instantânea. É um processo. Claro que tem pessoas que são mais rápidas. A Não é por causa maturidade delas, não é não. igual em tudo. Exato. Não é, mas é um processo que ocorre, né, na vida de um salvo. Então, em se tratando de natureza espiritual da Igreja de Cristo, pastores, líderes, né? Acalmem-se. Deixa Deus trabalhar no coração do pecador. Aquele que se abrir, ele sabe muito bem como regenerar um coração humano. Ele sabe muito bem, a partir daí, como tratar. Isso. É óbvio que muitas vezes Deus usa a gente também nesse processo. Porque há enfermeiros. Ele está dizendo aqui, pastores, profetas, evangelistas, médicos. Então, a quem ele concede o dom, ele sabe também onde, com quem ele há de agir com esse dom. Então, acalme-se. É fato que a igreja é composta de pessoas, a igreja de Cristo, do Evangelho do Reino, é composta de pessoas regeneradas. E isso é um confronto muito grande com a vontade humana. O querer do homem é contrário ao querer de Deus. Então, desses poucos que aceitam essa sujeição, né, que querem essa mudança que o Espírito opera, eles serão ajudados. E pessoalmente por Deus, que é o maior interessado. Então, se santificação, quem opera é o Espírito, deixa o Espírito santificar. Isso. Nós não temos essa habilidade de santificar ninguém. Nem nós mesmos. A gente tem dificuldade com o nosso próprio eu carnal, né? Então, Deus, ele sabe muito bem como aperfeiçoar. E esse é o remédio. O remédio, ele vem na dose certa, na frequência correta, e o Espírito trata as pessoas e as suas enfermidades na quantidade e na frequência adequada. E é interessante, pastor, que às vezes nós somos tentados a forçar as pessoas a uma maturidade que ele ainda não tem. Então eu às vezes quero que o pastor Edemilson, no seu esteja agindo como talvez eu estivesse na minha maturidade. Quando eu tenho que entender que é um processo, eu tenho que respeitar o tempo dele, o processo dele. Né? Assim como o Espírito respeita. Exatamente. Né? Se estamos no mesmo Espírito, deve haver uma coerência. Então, eu posso até não concordar com o que ele está fazendo dentro desse processo, mas eu tenho que entender que o mesmo Espírito que trabalhou em mim está trabalhando nele, e eu tenho que descansar nisso e não ficar angustiado, chateado, porque ele já não está pensando ou agindo como eu estou fazendo ou agindo. Deixa o Espírito trabalhar como Espírito e deixa Deus no lugar de Deus. Né? Exatamente. Somos apenas servos. Isso. Apenas servos somos. Esse aperfeiçoamento dos santos tem um objetivo. É para o desempenho do seu serviço. E aí entra então a responsabilidade da igreja na terra. A igreja tem um serviço. Ela adora a Deus, ela recebe a edificação espiritual do Espírito com o propósito de proclamar as virtudes de Cristo aos outros. Então seria incoerente a gente afirmar que Cristo pode transformar uma pessoa, porque se você fala em transformação, você há de convir que ela não está adequada, ela precisa ser transformada. Então se você proclama em alto e bom som que Cristo transforma, quando o pecador acredita e vem com suas mazelas, você deve abrir a porta. Isso aí. Você não pode exigir que ele venha altamente santificado. Ele está vindo sob o domínio do pecado. Isso. Esse homem passou anos, ou mulheres, lá quem for, ele passou uma vida. Certo. Privilegiados são aqueles que nascem no Evangelho e se convertem logo cedo. Tiveram a oportunidade de conhecer a verdade antes. Mas e quem passa 30, 40, 50, 60 anos, dominado pelo pecado e está em vias de ir para a eternidade e recebe a graça do Evangelho e transformar a sua vida? Você já quer que ele esteja pronto, aperfeiçoado? E como é que vai ser usado os dons, né? Então, abra-se para aceitar a pessoa como ela é, como ela está.
E confie que o Espírito Santo tem um antídoto. Ele sabe como dosar no pecado de A, de B e de C. Porque até para ele, pecado tem uma conotação diferente, né? Isso. Uma vez que a pessoa se abriu, não há mais resistência para o Espírito agir. Então deixa ele fazer o trabalho de santificação dele, e ele faz em todos que abrem essa porta. E o texto fala que aqui há a confiança nossa, né? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento. Até que cheguemos. Ninguém conhece tudo. Nenhum dos pastores, nenhum dos líderes na igreja está plenamente santificado ao ponto de não cometer mais suas falhas. Então tem que haver esse espaço no coração da igreja. Essa é a natureza espiritual. É uma igreja perdoadora. Ela entende a dificuldade do outro, porque esse que está entendendo já também teve dificuldade. Então, isso significa coerência no evangelho que você proclama e no que você vive. Teve um dia que alguém deu a mão para você estar no patamar de maturidade que você está hoje. E amanhã pode ser você, que já recebeu isso, que vai distribuir com o outro que carece. Então é uma constante ceder, dar. Porque até obras da carne e fruto do Espírito entendemos que quanto menos você está em você, né? Sai de você e deixa o seu mundinho e vai ajudar o outro, mais dominado e mais à disposição do Espírito você estará. Porque o amor é uma constante dar, uma constante entrega para o bem do outro, que você quer o corpo saudável. Se você for útil para isso, por que não se dispor? Então que Deus continue fazendo o seu papel de Deus, o Espírito de Espírito e nós membros de membros. Somos apenas servos. Deixa o Espírito santificar e deixa a Deus ser o Senhor, porque Ele sabe como fazer, né? Essa é a nossa confiança. E uma coisa que, dentro disso que nós estamos vendo, é sempre lembrando que nós estamos conversando sobre a natureza espiritual da Igreja de Cristo. Este é o tema da lição da Escola Dominical nesse próximo domingo, né? Depois de amanhã. Então nós estaremos lá na igreja conversando nas classes, nos ministérios gerais, cada grupo separado, estudando sobre essa beleza, essa riqueza que é a Igreja de Jesus Cristo e o seu papel, né, dentro do projeto de Deus neste mundo. Dentro dessa palavra que você estava falando, pastor, uma coisa que me ajuda muito é a compreender, a buscar compreender, porque na nossa maturidade, né, a gente, né, espírito que dá. Mas uma coisa que me ajuda muito é quando eu olho para a pessoa e digo assim, eu também já estive ali, eu também já fiz daquele jeito, eu também já pensei daquele jeito, entendeu? E chegou o momento que eu estou aqui, então eu não tenho que ter pressa para ele estar, porque ele está nesse processo que eu passei também. É perigoso você exigir algo de você no outro e queimar a etapa dele.